Boa noite, queridos. Meu nome é Maurício, sou fundador da editora Trinitas e quero mais uma vez dar as boas-vindas a todos vocês que nos assistem pelo Brasil inteiro e até mesmo em vários países do mundo. Foi um grande desafio montar essa conferência com grandes nomes da teologia e também da educação cristã no Brasil. Mas é também uma imensa alegria ver a concretização desse trabalho ao longo dos últimos dias. Nós tivemos, nesses últimos 2 dias, milhares de pessoas assistindo às palestras em todos os estados do Brasil, além de diversos países pelo mundo, como eu disse. Tudo inteiramente gratuito, visando a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Nós damos graças ao nosso Senhor que tem possibilitado isso tudo. Nós esperamos que vocês tenham sido abençoados até aqui e também aproveitem muito esse nosso último dia de conferência. E para começar, nós vamos ter uma palestra com o reverendo Elmer Pires. Ele é fundador também, junto comigo, da editora Trinitas. Ele é o diretor da Escola Cristã Clássica Trinitas e pastor da Igreja Batista Reformada em São Bernardo do Campo. O pastor Elmer falará sobre o verdadeiro preço da educação. Na sequência, nós ouviremos o reverendo Davi Charles Gomes, que é pastor da Igreja Presbiteriana Paulistana em São Paulo e também presidente da Fraternidade Reformada Mundial, a WRF. O Dr. Davi Gomes é PhD em Apologética e também foi diretor do Centro Presbiteriano Andrew Jumper, além de chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele falará hoje à noite sobre estética, com o tema A Beleza Escondida. E, finalmente, encerrando a nossa conferência, encerrando a noite, nós teremos uma palestra da Gaba Costa. Ela é mestre em literatura, mãe educadora e fundadora do Cimeduc. A Gaba irá demonstrar como a educação clássica pode ser uma ferramenta tanto para conhecer a Deus quanto para torná-lo conhecido. E logo após a última palestra, nós anunciaremos os vencedores do último sorteio dessa nossa conferência. Aproveita também para levar os nossos livros todos pela metade do preço em nosso site, somente até hoje, durante a conferência. Nós temos vários lançamentos e novidades, é só você usar o cupom que está lá no próprio site. Nós também, como eu já disse, estamos lançando durante a conferência o melhor e o mais completo curso de formação em educação cristã clássica do Brasil. É um curso inteiramente voltado para famílias educadoras e professores. Um curso com mais de 100 horas de videoaulas, professores com mestrado e doutorado, além de décadas de experiência em educação clássica. É a Academia Trinitas. Você pode conhecer a Academia Trinitas no site academiatrinitas.com.br. E eu quero deixar a vocês todos meu muito obrigado por terem participado e feito parte dessa nossa primeira conferência. Foi um privilégio e uma bênção poder participar junto com vocês. Uma boa noite e Deus abençoe a todos. O melhor curso de formação em educação clássica do mundo chegou ao Brasil. Um curso completo, contendo mais de 100 horas de duração, ao longo de 12 meses, com o propósito de treinar pais e educadores para oferecer a melhor educação às nossas crianças. As aulas são ministradas por professores com mestrado, doutorado e décadas de experiência em educação cristã clássica. Venha para a Academia Trinitas e faça sua matrícula. Há mais de 100 anos, Robert Louis Dabney se deparou com a criação, o desenvolvimento e a proliferação das escolas públicas e então profetizou o seguinte sobre o estado da educação atual. Temos visto que sua completa secularização é obviamente inevitável. Os cristãos devem se preparar para os seguintes resultados. Todas as orações,
catecismos e bíblias serão, por fim, retirados das escolas. Felizmente, Dabney não teve o desprazer de presenciar isso ainda em vida. Já nós, coube o cumprimento da sua profecia. E, além disso, coube a nós presenciar a proliferação desse espírito estatal e autoritário que tem se espalhado e encontrado morada, até mesmo em grande parte, das escolas particulares que nós conhecemos. O que nós temos feito? Assistido a tudo isso e matriculado os nossos filhos nessas escolas. Tudo isso nos leva a considerar ao menos 3 perguntas. A primeira é: o que nós precisamos fazer para reagir e sobreviver em meio a essa tormenta educacional? E todos nós sabemos a resposta. Nós precisamos de pais que assumam a responsabilidade da educação dos seus filhos e de boas escolas que sirvam a estas famílias. A segunda pergunta, decorrente da primeira, é a seguinte: como saberemos que determinada escola é de fato boa? E essa resposta é um pouquinho mais complicada, pois nós precisaremos então considerar uma série de parâmetros para chegarmos em algum denominador comum. É algo difícil de se fazer, mas é algo factível. É algo que eu tentarei fazer ao longo dessa palestra nessa noite. Mas uma terceira pergunta, ainda decorrente da segunda, seria a seguinte: mesmo que essa escola existisse, você estaria disposto a se sacrificar e possibilitar que os seus filhos estudassem ali? A pergunta é: quanto você estaria disposto a pagar por uma escola assim, que não se rende à terrível situação educacional e que não se dobra aos deuses deste século? Quanto que você estaria disposto a pagar por uma educação de qualidade para os seus filhos? O meu objetivo nessa noite é de fazê-lo responder a essa pergunta. E para isso eu mostrarei as maiores diferenças entre o modelo educacional cristão clássico e os outros sistemas seculares, particulares, cristãos ou não, os quais eu chamarei aqui repetidamente de sistemas ou escolas progressistas. E buscarei te motivar, como pai e como um cidadão comum, a investir todos os seus recursos em um modelo educacional que servirá de alento e base para a sua família e para toda a comunidade, tanto nos dias atuais, nos dias de hoje, como para as próximas gerações. Eu acredito que nós podemos mensurar esse custo se nós levarmos em consideração alguns parâmetros. E dados esses parâmetros, nós podemos compará-los entre uma escola secular e uma escola cristã, entre uma escola pública ou uma escola privada, e todas estas com aquele tipo de escola que promove a educação cristã clássica, que eu sugiro ser e suponho ser a de maior valor e a melhor. O primeiro parâmetro para essa comparação seria o aspecto social. Os objetivos educacionais de um século atrás foram completamente mudados ou já não existem mais. Você pode até pensar, é claro que sim, isso já era esperado. Afinal de contas, muita coisa mudou nesses últimos 3 meses. Ao que eu responderia a você, sim, a educação também, mas para pior. O que na década de 60 ou até antes era entendido por socialização, já não mais tem o mesmo significado hoje. O que começou como uma boa ideia e com um intuito louvável há muitos anos atrás, hoje se tornou uma das palavras da moda do mantra da educação atual moderna. Robert Littlejohn e Charles T. Evans nos lembram no seu livro que nós estamos lançando agora, essa semana, Sabedoria e Eloquência, que no início do século XX, a frase socializar o aluno relacionava-se primariamente com o estabelecimento de uma jornada vocacional. Já no final do século XX, no entanto, o foco passou da socialização econômica para prioridades psicológicas e prioridades relacionais. Prova disso se encontra lá no exemplo sugerido por eles mesmos, nesse mesmo livro, que foram retirados do Instituto Alfred Adler, que aponta aí 4 características que qualificam uma pessoa instruída. Segundo o Instituto, uma pessoa instruída
é alguém capaz de desenvolver uma atitude positiva acerca de si mesmo, desenvolver uma atitude positiva para com as dificuldades, desenvolver uma atitude positiva para com os outros e desenvolver uma atitude positiva para com o sexo oposto. E aí você se pergunta, o que isso significa? Algo simples, que você não pode esperar enviar o seu filho para uma escola a fim de que ele aprenda alguma coisa que não seja uma atitude positiva acerca de si mesmo, para com as dificuldades, para com os outros e para com o sexo oposto. Na maioria das escolas, a alfabetização, a capacidade de raciocinar, a capacidade de aplicar as 4 operações básicas da matemática fazem parte de um segundo plano. Estão distanciados desses 4 princípios que eu falei aqui, que eu acabei de mencionar, há mais ou menos um século de distância. Algo intrigante que chama a minha atenção é o seguinte: eu creio que os estudiosos do passado nunca poderiam imaginar que em pleno século XXI, na era da tecnologia, do desenvolvimento, essa era seria conhecida também como a era dos orfanatos. Isso mesmo. A era dos orfanatos, que nós temos presenciado no sistema educacional, e não apenas por culpa dos governantes, dos diretores, dos professores, dos educadores em geral, mas também por grande parcela de culpa dos próprios pais, pela omissão da igreja, é a transformação das escolas em orfanatos com matrícula e mensalidades. Outros são mais radicais do que eu e chamam esses atuais colégios de depósitos de crianças. Mas eu não sou assim tão atrevido. Bom, se você acha que eu estou exagerando com tudo isso que eu estou dizendo, preste atenção no seguinte artigo publicado no dia 26 de maio de 2017, no Estadão. O título da matéria é o seguinte: Escola oferece serviço de faz-tudo para pais em São Paulo. Segundo a matéria, esta é a escola em que os pais podem deixar os seus filhos das 8 da manhã até as 8 da noite, sem se preocupar com os uniformes. Por quê? Porque eles são lavados no próprio colégio. Nem as refeições das crianças devem ser preocupação para os pais. Por quê? Porque elas podem ser compradas e congeladas para o final de semana. Para as famílias economizarem tempo com as atividades domésticas, a escola XYZ, que eu não vou mencionar o nome, na região dos Jardins, zona oeste de São Paulo, passou a oferecer serviços que vão além das preocupações pedagógicas. Ainda, segundo a própria diretora desse colégio, os serviços começaram a ser ofertados por reivindicação dos próprios pais. E olha só, que desejavam ter um tempo de qualidade com os filhos. Eu realmente imagino que estes pais que deixam seus filhos das 8 da manhã até as 8 da noite no colégio estão muito preocupados com o tempo de qualidade com os seus filhos. Já chega de exemplos dessa escola, porque senão eu imagino que o número de matrículas lá vai começar a subir. De fato, dessa forma, a socialização ela passa a ter um papel importantíssimo na educação. Com as crianças passando mais e mais horas nas escolas, socializar-se tem se tornado a palavra de ordem. E diante disso, você pode me perguntar, bom, e a educação cristã clássica? O que ela faz ou o que ela tem feito em relação a isso? E eu digo, algo é certo. A educação cristã clássica não negligencia este aspecto, porém o interpreta da maneira correta. A socialização é algo que ocorre naturalmente, é algo que os que promovem a educação domiciliar conhecem muito bem há muito tempo. Nós não precisamos expor as crianças a outras crianças da mesma idade por longos períodos de tempo em uma mesma sala de aula para que elas possam se socializar, a fim de não se tornarem pessoas ou adultos estranhos ou socialmente estranhos. A educação cristã clássica, ela não se resume nem se limita à socialização. Ela vai muito além disso. Ela promove aquilo que nós chamamos de uma educação comunitária. A sua preocupação genuína se encontra com o próximo. Quem é o seu próximo?
O cuidado com o próximo é enfatizado e o cuidado com o próximo é trabalhado. Afinal, é nisso que se resume toda a lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. De acordo com Peter Drucker, em seu livro Post-Capitalist Society, uma sociedade pós-capitalista, as escolas falham em ensinar a alfabetização, pois estão sendo cobradas a cumprir tarefas impossíveis, como a socialização de alunos. Drucker continua dizendo que a família, os locais de adoração e as comunidades foram criadas para a socialização. Assim, não deveríamos esperar que a escola substituísse a família ou um local de adoração, nem um centro comunitário nesse papel. E prova disso se dá nos relatórios anuais típicos que as escolas geralmente dão nos finais do ano e que enfatizam valores básicos como a diversidade, empatia, igualdade, inovação, integridade, acima das habilidades fundamentais como a leitura, a escrita e a aritmética. O aspecto social é certamente um dos aspectos a se considerar para se obter um preço justo da educação que nós queremos prover aos nossos filhos. O segundo aspecto a ser considerado é o aspecto intelectual. Afinal, você diz assim, eu pago uma escola para que meu filho saia de lá mais inteligente e não mais burro do que quando ele entrou. Me perdoe te frustrar mais uma vez, mas a palavra de ordem hoje é entretenimento. Alguns anos atrás, eu fui surpreendido com a seguinte pergunta de um aluno que estava prestes a começar o 7º ano do ensino fundamental. Ele chegou para mim e disse o seguinte, o que você vai fazer este ano para me entreter? O que você vai fazer este ano para me entreter? Acho que ele não fez isso para me provocar. A gente nem tinha começado o ano. Ele não fez isso por agir de má fé. Ele simplesmente me perguntou algo que na cabeça dele era algo genuíno, era algo normal. Ele disse, o que você vai fazer este ano para me entreter? É isso que ele entende como educação. O entretenimento se tornou um meio que substitui e continua substituindo o ensino efetivo. E nessa corrida maluca das matrículas, a escola que mais oferecer brinquedos, quer dizer, que mais oferecer tecnologias para as crianças utilizarem na sala de aula, melhor se darão. Incapazes de ensinar de uma maneira adequada, de uma maneira cativante, boa parte dos educadores se rendem a essas tecnologias, tapando os olhos, fechando os olhos para a gritante realidade estampada nos resultados educacionais nacionais. E continuam agindo como sempre, assumindo que tudo aquilo que é novo entre as tecnologias educacionais é sempre o melhor. É sempre melhor do que aquilo que houve há uma semana atrás. As escolas não são capazes de ensinar o seu filho a somar, mas te prometem e te seduzem a matriculá-lo lá, pois cada um deles receberá um tablet ou um computador. E no final, de sabe-se lá quando, todos serão programadores. Estarão aptos a escrever e construir programas nesses tablets e computadores. Apesar do ensino de inglês ser lastimável nessas escolas, todos os alunos e todos os professores aprenderam ao menos uma palavra: gamification. Afinal de contas, sem ela, alegam alguns professores, é impossível dar aula nos dias de hoje. Pois, segundo os especialistas educacionais, sabe-se lá quem são eles também, as crianças só aprendem se forem entretidas, ou se gostarem do que estão aprendendo. A segunda parte dessa afirmação, ela pode ser até verdadeira, mas eu não sei que conta que eles fizeram para chegar nesse resultado. Também não podemos nos esquecer de mais um termo da moda, o pensamento crítico, pois sem ele não se faz educação no século XXI. Sem o tal do pensamento crítico, não formamos líderes para o século XXI, é assim que os educadores gostam de falar. Mas os mesmos que defendem o pensamento crítico
logo se esquecem das tais fases do desenvolvimento que eles mesmos defendem. Onde está o respeito por essas fases do desenvolvimento da criança, por exemplo, no ensino infantil? Ou será mesmo que eu devo incentivar o meu filho de 3 anos de idade a colocar em prática o seu pensamento crítico, como se ele já não tivesse o bastante? Como essas crianças exercerão o pensamento crítico sem critérios adequados e critérios bem estabelecidos e sedimentados na sua consciência? Em um local bem distante, em uma posição diametralmente oposta, se encontra um outro termo, muito utilizado dentro da educação cristã clássica, e também nas escolas progressistas. Mas nestas escolas, eles têm fantasiado esse termo com outro nome, um nome de pensamento crítico. Esse termo é a memorização. Enquanto os educadores cristãos clássicos promovem a memorização de conteúdos importantes e necessários para que haja a compreensão e aplicação desses conhecimentos, a educação progressista, ela finge odiar esse termo, o taxando de algo retrógrado, antiquado e opressor. Eu creio que alguns ainda diriam assim, fascista. Deixe-me explicar como é que isso acontece. Ou por uma incapacidade, ou por má fé mesmo. Eu creio que é por má fé. Bom, eu creio que é pelos dois. O pensamento crítico nessas escolas progressistas se resume na regurgitação contínua de pensamentos enlatados por parte dos professores, que por sua vez cobram os alunos a repeti-los tintim por tintim em provas, avaliações e apresentações. Ou seja, é a memorização com uma nova roupagem, mas essa roupagem bem surrada. Na educação clássica, a memorização não vai contra o pensamento crítico. Ela é, na verdade, uma das 8 pedagogias clássicas. Sem a memorização, não há construção de conhecimento. Isso não se limita apenas a determinadas áreas. Afinal, memorizar é nada mais do que rememorar. Trazer algo à memória novamente, é revisitar um pensamento. Eu me atreveria a dizer que a memorização é um termo, na verdade, bem atual, até mesmo politicamente correto, pois ele tem sido tolerante para com todos os conhecimentos e não tem problemas com a diversidade. Na educação clássica, nós não escondemos, nós não fantasiamos a memorização com outro nome. Nós simplesmente utilizamos e a promovemos. O segundo problema decorrente do atual pensamento crítico é que, ao invés de ensinarmos as crianças a pensar, nós estamos, na verdade, assassinando a sua imaginação. J.K. Chesterton escreve: quando em tenra infância, não precisamos dos contos de fada. Bastam-nos contos. O mero viver é interessante o bastante. Uma criança de 7 anos fica impressionada ao lhe ser dito que Tommy abriu a porta e viu um dragão. Já uma criancinha de 3 anos se impressiona ao lhe contarem que Tommy abriu a porta. Crianças gostam de contos românticos, mas criancinhas gostam de contos realistas, pois os acham românticos. Na verdade, o bebê é praticamente a única pessoa, penso eu, a quem um romance realista moderno poderia ser lido sem que isso o enchesse de tédio. Talvez para nós, da educação clássica, um termo que melhor represente o pensamento crítico seja habilidades claras de raciocínio, cunhada por Leith Bortins, que foi a fundadora do movimento Classical Conversations. O que nós buscamos fazer na educação clássica é aquilo que Dorothy Sayers propôs como sendo o objetivo da educação. Sayers disse o seguinte: porque o único e verdadeiro fim da educação é este: ensinar os homens como educar-se por si mesmos, e qualquer forma de instrução que fale em fazê-lo será esforço em vão. Nós verdadeiramente nos preocupamos em ensinar as crianças por meio do ensino das 7 artes liberais. Se nós parássemos e calculássemos o preço desse tipo de educação até agora,
certamente o valor que nós obteríamos seria um valor altíssimo. Mas ainda há outros aspectos a serem considerados. No aspecto físico, muitas escolas se apresentam de forma primorosa. Afinal, suas instalações estão cada vez mais sofisticadas. Suas salas de aula mais parecem escritórios de startups. Isso sem contar com as quadras poliesportivas, piscinas, brinquedotecas e mais. E que muitos clubes por aí invejariam. Mas, como diria o reverendo Douglas Wilson, a preocupação dos funcionários dessas escolas passou de ser uma mera preocupação com o chiclete colado por baixo das carteiras e começou a ser uma preocupação com as armas encontradas debaixo dessas carteiras. Se o problema fosse apenas esse, nós estaríamos bem. Mas, dada a realidade da educação brasileira, o problema com as drogas, a supervalorização do corpo em detrimento de todo o resto, tem se tornado os guias das tomadas de decisão das escolas, e isso tem transformado as nossas escolas em perigosos centros de inculcação ideológica, nocivos a qualquer um que não se atreva a se misturar. Já na escola cristã clássica, o ambiente não deixa de ser importante, mas ele abrange aspectos mais elevados, tendo por fundamento o ideal de que o aluno que ali estuda, ele não se resume em matrícula, mas sim em um ser de valor intrínseco, pois foi criado à semelhança de Deus, e por isso ele deve ser cuidado, protegido, como também instruído e compreendido, e a fim de que ele também compreenda a beleza, que a beleza é parte fundamental do processo educacional. Diferente do que é proposto pela maioria das escolas, nas escolas cristãs clássicas, a beleza ela não assume um papel subjetivo, ela assume um papel objetivo, onde aquilo que conduz às virtudes é considerado belo e deve ser ensinado, promovido e reconhecido, enquanto aquilo que seduz para os vícios deve ser proibido, evitado e desincentivado. Eu falo isso em respeito às instalações e também em respeito às questões dos comportamentos dos alunos. Isso nos leva a mais um aspecto, o aspecto moral. Para a educação cristã clássica, a verdade é categórica, objetiva. Já nas escolas progressistas e pseudo-cristãs, tudo é relativo, menos esse pensamento. Para nós, as virtudes são fundamentais, e é isso que nós queremos desenvolver nos nossos alunos. Mas fico me perguntando, qual que é o padrão para se ensinar que algo é bom, ou que algo é ruim, que algo é bonito, que algo é feio nessas escolas progressistas, se, na verdade, a verdade para eles é algo relativo? Quanto que a sua conta aí está dando? Eu imagino que o valor deve estar bem alto já, né? Mas continue somando aí, porque nós temos mais alguns aspectos a considerar. Eu ainda não falei do último aspecto que todo cristão logo coloca no início da lista, o aspecto espiritual. Sobre ele é importante nós falarmos um pouco sobre o mito da neutralidade. As escolas progressistas, sejam elas públicas ou privadas, cristãs ou seculares, têm um marketing fabuloso. Gastam muito dinheiro com seu marketing. Ele vende muito bem a ideia de que essas escolas são, na verdade, escolas neutras. Não há problema nenhum em deixar o seu filho aqui. Os funcionários encarregados por apresentar essas escolas são especialistas em não responder objetivamente às perguntas que recebem dos pais. E quando se deparam com algumas perguntas inconvenientes, como, por exemplo, vocês são religiosos? Eles geralmente se saem muito bem respondendo com uma outra pergunta. Religiosos? E aí a conversa muda. A. Hodges, um grande teólogo da Universidade de Princeton, disse que se as escolas públicas fossem estabelecidas, elas provariam ser o maior motor do ateísmo no mundo que nós já vemos. Infelizmente, Hodges estava certo, mas a sua profecia não se cumpriu apenas em meio às escolas públicas. A falsa ilusão da neutralidade no ensino invadiu as escolas particulares e até mesmo as escolas cristãs, transformando essas escolas cristãs em pseudo-cristãs. Não existe educação no vácuo.
Toda educação é fundamentada em certos princípios, em determinados objetivos, e tem determinados objetivos, por mais confusos que esses objetivos possam se apresentar. Ateísmo não é neutralidade. Ateísmo é uma religião. Se a escola do seu filho não ensina o cristianismo, você pode ter absoluta certeza que ele está aprendendo algum outro tipo de ismo. Seja na aula de história, na aula de geografia, nas aulas de português, na hora do lanche, no parque, na educação física, nos projetos de ciência, em tudo mais, algum ismo está sendo ensinado ao seu filho. De algumas escolas que tentam se afastar desse mito, elas tentam fazer isso se camuflando e se apresentando de uma forma disfarçada, de uma forma diferenciada. Várias se apresentam até mesmo como escolas cristãs. E para isso elas usam uma das seguintes táticas. Talvez elas colhem versículos espalhados pelas salas de aula e pelos corredores da própria escola. Algumas outras chegam até ao ponto de orar no início da aula. Note que é no início da aula, porque se fosse no início de cada aula, talvez eles estariam orando para que a aula acabasse logo, né? Em casos extremos, nós encontramos aquelas escolas que oferecem até mesmo um culto ou uma capela. Isso tudo usado para justificar um fim, o nome de escola cristã. Mas uma escola verdadeiramente cristã, nós não precisamos nos preocupar em legitimar o ensino da matemática com um versículo bíblico, ou justificar o ensino de ciências com relatos bíblicos. Na educação cristã clássica, nós ensinamos, pois foi para isso que os pais, ou é para isso que os pais pagam as mensalidades. Mas nós, na educação cristã clássica, não esquecemos Deus do lado de fora da aula e depois o convidamos para que ele entre quando nós encerramos o nosso período. Nós o deixamos onde ele sempre deveria estar, no princípio de tudo. Eu gosto de ilustrar esse pensamento da seguinte maneira. Para tomar emprestado 2 termos da apologética, eu gostaria de citar o pressuposicionalismo e o evidencialismo. Eu diria que nós, na educação cristã clássica, somos pressuposicionalistas, ou seja, Deus, então todo o resto. Deus, por isso então a matemática. Nas outras escolas, o ensino se apresenta assim. Eu preciso ensinar matemática, mas eu preciso encaixar Deus dentro da matemática. Então o que eu vou fazer? Cita um versículo. Justifica a aula com alguma história bíblica. Faça um malabarismo ali para conectar Deus com aquilo que você está ensinando. Ou seja, nessas escolas é primeiro a matemática e então Deus. Se Deus participar dessa aula. Primeiro a língua portuguesa e então Deus. E assim por diante. Qual seria o custo de uma educação que levasse estes aspectos em consideração? Além desses aspectos, eu considero mais 2 parâmetros como necessários para se chegar a esse custo de uma forma mais exata. Há de se considerar o parâmetro do sucesso. A escola que eu vou escolher para os meus filhos é capaz ou será capaz de promover a eles sucesso acadêmico? As escolas progressistas são bem rápidas em afirmar que sim. Os seus sites ficam repletos de fotos bonitas de formandos e as universidades de renome em que eles entraram. Outros chegam até mesmo a colocar várias faixas dentro da própria escola ou do lado de fora nos seus murais, nos seus muros, a fim de mostrar o nome e a universidade de renome em qual os alunos foram aceitos. Os pais, por sua vez, se preocupam com o vestibular cada vez mais precocemente. Desde bem cedo, os seus filhos são instigados a decidirem o que eles vão fazer da vida e a decidirem com 5, 10 anos em qual universidade eles têm que entrar. Os pais então estipulam padrões e agem para que as suas crianças atinjam as suas expectativas. Tudo isso conforme os moldes de Vygotsky e Piaget. As crianças se tornam condicionadas, o treinamento é contínuo e árduo, mas dizem eles no final, é só alegria, pois eles vão passar na USP, eles vão entrar na Unicamp, no ITA.
Quem não sonha com os filhos em uma universidade pública, uma universidade de renome? Talvez pela alegria de vê-lo se dando bem, e outros, talvez, por pensar que não vão precisar pagar mais 4 ou 6 anos de universidade. Não me entenda mal. Não há nada de errado em você estudar em uma dessas universidades que eu citei. Não há nada de errado você se esforçar para entrar em uma dessas universidades. Por outro lado, eu deixo a pergunta: a vida do seu filho se resume a isso? Afinal, como definir o que é sucesso acadêmico? É ser generalista? É ser especialista? É oferecer um curso técnico de qualidade a fim de obrigar o seu filho a estudar o dia todo para que ele seja capaz de entrar numa universidade de renome? Pelo menos na educação cristã clássica, a resposta não se encontra em absolutamente nada disso. O Dr. Christopher Perry, talvez o mais importante professor e promotor do método clássico nos dias atuais, ele fornece uma definição geral da educação clássica como sendo uma forma de educação autoritativa, tradicional e duradoura, iniciada pelos gregos e romanos, desenvolvida ao longo da história e agora sendo restaurada e recuperada no século XXI. Perrin também acrescenta que essa educação é uma educação tradicional que mistura a teologia cristã com o currículo histórico e com a pedagogia das 7 artes liberais, a fim de produzir líderes sociais, caracterizados pela sabedoria, virtude e eloquência. O pastor reverendo Douglas Wilson, ele acrescenta essa definição dizendo o seguinte, que a educação cristã clássica é aquela que reconhece o senhorio de Cristo em todas as áreas e matérias estudadas e que ensina a reação de cada matéria de forma consistente com as Escrituras. Ou seja, cada matéria é ensinada como uma parte integrada de um todo, com as Escrituras sendo o seu centro. Cristo é o eixo e tudo o que é ensinado está conectado a Ele. Nós temos consciência de que o nosso papel é de ensinar essas crianças da melhor maneira possível e, ao mesmo tempo, inoculá-los para que eles possam sobreviver nesse mundão aí afora. Mas, apesar disso, nós reconhecemos que a nossa educação não é perfeita. Nós sabemos o que ela proporciona e nós sabemos o que nossos alunos podem atingir e nós sabemos também que ela é uma educação assim fabulosa. E nós sabemos também que os promotores da educação domiciliar também entendem isso. Mas nós sabemos que a nossa educação não é perfeita. O problema da humanidade, bem como o problema da nossa nação, dos nossos governantes, das autoridades, dos diretores escolares, dos professores, dos pais, dos alunos, não pode ser solucionado pela educação. O que redime o homem é Cristo e não a educação, seja ela de qualquer tipo que for. Cristo é o Logos, Cristo é o princípio unificador do universo, Cristo é o Redentor e somente Ele é capaz de nos redimir. Eu deixarei essa tarefa de explicar um pouco mais sobre isso para o professor Lucas Evangelista, que abordará essa questão. Por fim, eu enxergo um último aspecto que muitas vezes tem sido negligenciado, ou diria evitado, mas que é necessário para nós fecharmos a nossa conta. Este é o aspecto da influência, ou aspecto, se você quiser chamar, da oportunidade. Ao considerarem o preço justo de determinada instituição de ensino, muitos pais eles levam em consideração a seguinte questão: será que ao colocar o meu filho em determinada escola, eu estarei proporcionando a ele boas oportunidades? Afinal, será que se ele estudar em determinadas escolas, ele desenvolverá relacionamentos que possam ajudá-lo no futuro? Isso pode ser, ou pode parecer até um exagero, mas as escolas elitistas, elas se formam, dentre vários motivos, porque têm um denominador comum. Pessoas de determinados níveis sociais,
desejam que os seus filhos convivam com pessoas da mesma classe social ou de uma classe social superior à delas. Ou seja, muitos pais escolhem a escola como meio de se obter um privilégio, para que os filhos, e de sobra os pais, façam parte de um círculo social. Afinal, uma instituição conhecida tem muito mais a oferecer ao meu filho do que uma qualquer, não é verdade? Isso é tão real que inúmeras vezes você e eu já ouvimos os pais por aí ameaçando os seus filhos da seguinte forma: se você repetir de ano, eu vou te tirar da escola XYZ e te colocar naquela escola pública da esquina. Vale uma nota aí de observação. Mal sabe esse pai o quanto o ensino de péssima qualidade da maior parte das escolas públicas tem nos custado e o péssimo retorno dos nossos impostos. Por outro lado, nós encontramos aqueles que compreendem essa realidade, mas que não têm condições para pagar por esse status, ou, na linguagem pedagógica, para pagar a matrícula e pagar as mensalidades. Estes se contentam com qualquer coisa que seja um pouquinho melhor do que aquilo que eu, como pai, recebi quando eu era aluno. Infelizmente, isso tudo é fruto de um mesmo mal. Muitos pais ou não aprenderam, ou não entenderam que a responsabilidade de educar os filhos cabe a eles. Cabe a eles a responsabilidade dada por pais, ou por Deus, e somente a eles a educação de seus filhos. Essa tarefa não foi dada às escolas, essa tarefa não foi dada às creches. Estes pais certamente não compreenderam que tudo que está em jogo. Eles não calcularam cuidadosamente o preço que deveriam pagar pela educação dos seus filhos. De fato, mensurar o preço da educação do seu filho ou de alguém é algo realmente muito complicado, mas, como eu disse, é factível. E como nós podemos notar, esse preço provavelmente deve ter sido muito elevado, segundo as suas contas. Porém, existem exceções, e essas exceções existem já em solo brasileiro, como, por exemplo, o Colégio Trinta São Bernardo do Campo, o Colégio William Carey, o Colégio ECMA e outras escolas espalhadas por todo o país. Colégios que não enxergam seus filhos como matrículas, e sim como adultos em formação e que devem ser levados à semelhança de Cristo. O preço é certamente alto, mas mensurar o valor que essa educação verdadeiramente cristã e clássica pode oferecer, eu diria que é algo impossível. E somente aqueles que profundamente compreendem a importância de se educar um filho ou alguém à luz da verdade do Evangelho, à luz de Cristo, conduzindo essa criança à verdade, à bondade e à beleza, é possível de se sacrificar, fazendo todo o necessário para proporcioná-la esse tipo de educação. Se você é pai ou responsável legal por alguma criança, compreenda que a educação dela é de sua responsabilidade. Se você é pai ou responsável legal ou tem alguma influência sobre onde uma criança vai estudar, é hora de agir, de tomar as devidas providências. É hora de se sacrificar, pois 1 ou 2 anos em um sistema educacional ruim, em uma escola progressista, uma escola ruim, é muito tempo na vida de uma criança de 6, 10 ou 17 anos de idade. Você está disposto a pagar esse preço? Ou você prefere apostar a vida e a educação do seu filho na loteria educacional? Obrigado. O melhor curso de formação em educação clássica do mundo chegou ao Brasil. Um curso completo, contendo mais de 100 horas de duração, ao longo de 12 meses. Com o propósito de treinar pais e educadores para oferecer a melhor educação às nossas crianças. As aulas são ministradas por professores com mestrado, doutorado e décadas de experiência em educação cristã clássica. Venha para a Academia Trinitas e faça sua matrícula.
Feminine glory is fruitful. It produces, it builds, it creates. And it does so in ways that are profound and staggering and surprising and beautiful and frequently messy and hilarious and ridiculous. Fruit is never ever tidy, and building things always makes a mess. So keep your eye on the harvest and realize that in this world God made, the mud is an essential ingredient. Think about the finished house and realize that the sawdust is a given. As we build, as we glorify, as we try to imitate God in our fruitfulness, we should make sure that our vision for what that will look like is shaped by what God Himself has shown us, and not what minimalist lifestyle magazines claim the beautiful life is. On the other hand, the mud isn't the goal, the sawdust isn't the final product. We're trying to build something glorious, and we need to be neither frightened of the dirt nor distracted into thinking the dirt is all there is. So be the glory of your husband. Be the concentrated, intoxicating, incarnate poetry that tells the story of death and resurrection, and then throw yourself into the task of glorifying. Be fruitful. Build your house. Work hard. Be ambitious. Be productive. Learn more. Run harder. Take the gifts God has given you, the desires He has given you, the constraints that He has given you, and then figure out how to weave those into something glorious, something compelling, a beautiful aroma that can't be contained, and that beckons a broken world to come and taste, to see that the Lord is good. Descubra a verdadeira emancipação feminina em Deus. Eva no Exílio, o novo livro de Rebecca Merkle, já à venda pela editora Trinitas. Olá, eu me sinto privilegiado por essa oportunidade nesse evento no qual nós discutimos a beleza da graça de Deus. Quando eu penso em beleza, uma das coisas que me vem imediatamente à mente é uma canção escrita e cantada por Leonard Cohen, na qual ele começa dizendo algo mais ou menos assim: os pássaros cantam na madrugada, quando o dia começa a nascer, e o dia começa novo e parece que eu escuto aqueles pássaros no seu canto dizendo: não fique fixado naquilo que já passou, nem se concentre no que ainda há de vir. Sim, guerras serão lutadas vez e mais vez, aquela santa pomba da paz, ela nunca é de graça, a paz nunca é de graça. Muitas vezes ela é aprisionada, vendida, comprada e vendida de novo. Ela nunca está em completa liberdade nesse mundo que nós vivemos. Mas toquem os sinos que ainda podem ser tocados. Esqueça a ideia de ofertas perfeitas, porque há uma rachadura que perpassa todas as coisas. Mas é por ali que a luz penetra. Ele continua dizendo: pedimos sinais e os sinais nos foram enviados. O santo nascimento, e aí ele faz uma referência à vida, mas também indireta, eu creio, à ideia do nascimento de Cristo. O santo nascimento aconteceu e foi traído, a própria cama do matrimônio traída. E ele começa a falar de coisas boas e coisas ruins, mas o refrão que se repete é: toquem os sinos que ainda podem ser tocados. Esqueça a ideia de sacrifícios perfeitos, porque há uma rachadura em todas as coisas, mas é por ali que a luz penetra. E ele traz uma mistura muito bela, bela na execução, bela na composição, desse sentimento de um realismo profundo de que este é um mundo quebrado, mas ao mesmo tempo a percepção de que existe uma luz que penetra no meio das rachaduras que a queda causou. Essa luz é a graça de Deus que se manifesta, e eu quero hoje discutir um pouco da beleza da graça de Deus. E eu chamei isso de beleza escondida porque é aquilo que não nos parece óbvio, aquilo que deveria ter sido tão óbvio, e muitas vezes parece para nós ser a coisa mais difícil de identificar. Na verdade, a ideia de beleza escondida é a ideia de uma beleza que perpassa todas as coisas, mas que facilmente as pessoas deixam de vê-la, de percebê-la.
E eu creio que perceber a beleza escondida do mundo que Deus criou e da graça redentora que atua nesse mundo é grande parte do processo de conhecer a própria beleza da graça. É a beleza da graça de Deus. Eu vou dividir o que eu vou compartilhar hoje com vocês em 4 pontos principais. Eu quero começar falando sobre a beleza contemplada. O que significa aprender a olhar para o mundo com os olhos da graça? Perceber a beleza escondida, porque eu tive de Deus a graça, a bênção, e Ele me deu o desejo e o fazer de olhar para o mundo com olhos diferentes. Porque muitas vezes a razão pela qual nós não percebemos a beleza escondida é porque nossos olhos estão fechados, cegos, nós só vemos feiura. A própria Bíblia, eu vou falar mais para frente um pouco sobre isso, nos diz que os nossos olhos de uma grande forma afetam o que eu vejo. O estoico Marcos Aurelius dizia que é característica de um olho doente dizer quero ver apenas coisas verdes, e então ver apenas as coisas do jeito que quer, só as verdes, se tornar cego para o resto. Mas que o olho sadio deveria dizer quero ver as coisas como elas são. Mas só a graça de Deus permite olhar para as coisas como elas realmente são. Se você olhar uma passagem bíblica que sempre me toca profundamente, é em Oséias, no capítulo 14, os versos 1 a 7, nós ouvimos, volta ao Israel. Lembra, Oséias é um livro que tem muita feiura, não se espera achar tanta beleza lá dentro. Mas nós lemos o seguinte: volta ao Israel para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos, a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. E aí vem a resposta, né? Aquilo que Deus responde a esse coração quebrantado. Curarei a tua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. E ali, no meio daquele momento pesado, daquele livro que é pesado no que ele tem a dizer, no contraste que ele faz entre Israel e o adultério, a apostasia e adultério, vem essa promessa linda. E aqui ela pega tons assim quase que líricos, esteticamente ricos. Quando Deus faz a promessa, ele começa falando, eu vou regar Israel com orvalho, e Israel vai florescer como o lírio, e as raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão, versículo 6, estender-se-ão os seus ramos, e o seu esplendor será como o da oliveira. E a palavra para esplendor aqui é diretamente a ideia de beleza. E a sua beleza será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Essa é a promessa que ele faz lá no meio daquele momento tão feio. Mas isso me traz o primeiro ponto que eu quero dizer. Quando eu aprendo a olhar para o mundo com os olhos da graça, eu não olho para a realidade das coisas apenas como ela me parece hoje. Quando Leonard Cohen falava na música dele, ele dizia que parecia que o canto das aves anunciava: não fique preso ao passado e nem fique ansioso com o futuro, mas viva no presente de hoje tocando os sinos que ainda podem tocar. Mas não existe a possibilidade de se tocar os sinos que podem ser tocados hoje, de se celebrar hoje, se não houver ao mesmo tempo uma disposição de entender que há uma esperança futura que me motiva. Eu não sou preso ao passado e nem ansioso quanto ao futuro, mas antes, olhar com os olhos da graça significa ser capaz de olhar para as coisas à luz do que elas ainda hão de ser. É como na identidade do crente: se você ficar preso com o que você era, você perde a noção do que Deus te fez. Se você só olhar para o seu agora, você vai ver conflito, dificuldades. Claro, se você viver só pensando no amanhã, você deixa de viver hoje. Mas se você tiver o amanhã
como a promessa, como o pacto, como o que Deus prometeu que vai fazer, aquilo que te baliza e direciona, uma visão escatológica, futura, ao mesmo tempo tiver segurança quanto ao passado, quanto ao perdão recebido, aí você vai ter conforto no presente para fazer o que precisa ser feito. De forma interessante, já que eu comecei mencionando a canção do Cohen, eu vou mencionar uma outra canção. Aqui é o Glenn Hansard que diz, numa das músicas dele, a frase que me encanta ali nessa música chama You Will Become, você vai se tornar. E ele diz, com o tempo, isto que nós estamos passando nem importará. Esse capítulo já estará há muito tempo deixado para trás. E nós então falaremos sobre tudo até que fique bem fácil, porque a sua beleza não é nada comparado ao que você ainda vai se tornar, o que você ainda vai se tornar, o que você em tempo ainda vai se tornar. Mas essa é a vida do cristão, aquele que conhece a graça de Deus, que vive mediante a graça, ele vive com a garantia e a certeza de que aquele que começou boa obra vai terminar. Então ele sabe que existe beleza mais à frente e que então nada no presente é sem sentido, porque tudo o que acontece hoje é parte de um processo no qual Deus está me encaminhando para um futuro, para um desiderato que é belo. Deixa eu dividir aqui em algumas partes, talvez fique mais fácil, e deixa eu falar com vocês sobre alguns aspectos dessa beleza contemplada, o que significa olhar com novos olhos e perceber essa beleza. O primeiro desses pontos que eu quero falar, quando a gente estuda arte e pensa no papel que a arte tem e como que a arte funciona, tem uma questão muito essencial que às vezes fica perdida. Não é só na arte, é em outros tipos de coisas, como jogos, como coisa assim. Deixa eu ilustrar isso daí com o futebol. No futebol, quando uma pessoa faz que vai dar um chute na esquerda, na trave esquerda do gol, ou na direção da trave esquerda para fazer um gol, e o goleiro salta e a pessoa, no momento certo, faz com que aquela bola caminhe para a direita, ninguém diz, mas você enganou, você mentiu, você é moralmente deplorável porque você fez uma inverdade. Como é que não faz isso quando, se eu disser eu vou para a esquerda e for para a direita, na vida normal, eu cometi uma mentira? É porque o jogo de futebol tem uma moldura. Vamos dizer que as 4 marcas que delimitam o campo de futebol são como que uma moldura, de forma que aquilo que acontece dentro do jogo é parte de um trato. E o trato que jogadores fazem é que um vai tentar fazer finta com o outro e dar a impressão de que vai lançar a bola para um lado e surpreender a pessoa fazendo outras coisas. Não é considerado mentira, não porque o processo não seja parecido com de outros momentos, mas porque ali não há uma intenção de engodo que extravase as 4 linhas do campo. Aquelas 4 linhas compõem uma moldura. É a mesma coisa que separa, e uma boa definição de moldura é aquilo que separa, na arte, por exemplo, o momento simbólico ou representativo de uma experiência artística do resto do fluxo normal da vida. É uma parede branca que tem um quadro pintado no meio, para que o quadro não pareça parte da própria parede, ele tem uma moldura também. É uma escultura que é feita de uma forma que você sabe que ela foi feita dentro de, agora deixa a cabeça pensar em coisas mais amplas, dentro de uma moldura. Na arte, a moldura estabelece os limites daquela arte, a moldura estabelece, e nenhuma moldura é completamente flexível do jeito que eu quiser. Se você ultrapassa as molduras, você tem que ser cuidadoso, porque senão você destrói a arte. Até uma brincadeira que se faz com artes plásticas, que é o trompe-l'œil, que é o jogo o golpe de olho, é aquela brincadeira quando você faz parecer que alguém está violando a moldura. Então aí, se você tem a ilustração, você vai ver aí sobre o tópico, a analogia da arte, o papel da moldura, um dos quadros que eu gosto muito, no qual parece que a pessoa está violando a moldura, porque aquela é uma moldura dentro de uma moldura. Então essa é a questão. Essa questão da moldura é muito importante, porque a beleza sempre é relacionada com a moldura que eu compreendo como aquela que está em volta dela. Quando alguns compositores eruditos, por exemplo, vão fazer uma obra que vai mostrar um momento de angústia, esse momento de angústia pode ser no qual a intenção é dar a ideia de algo completo, essa angústia é absoluta, ela é real, ou ele pode ser emoldurado dentro de um contexto onde essa angústia é
mostrada como parte de uma moldura no qual ela faz todo sentido, no qual essa angústia deve acontecer. Guernica, do Picasso, é um exemplo disso. É um quadro que mostra feiura, mas é extremamente belo, porque a moldura que ele estabelece é mostrar a feiura da guerra. Então ele tem uma moldura própria. Mas há um segundo ponto que complementa esse, porque esse daí é pressuposto. Se eu não tiver essa noção de que a moldura altera a forma como eu lido com a beleza daquilo que está lá dentro da moldura, e eu estou pegando a analogia da arte aí para ilustrar, então isso significa que se eu olhar para o mundo sem ter a moldura correta para entender como é que o mundo funciona, para entender o que é o mundo, eu corro o risco de não interpretar corretamente a beleza, de não entender e não saber nem identificar a beleza corretamente. Como é que eu devo ver o mundo que Deus criou para que eu possa perceber a beleza que está escondida? Isso não é complicado. Deus criou o mundo com um propósito muito específico, e esse propósito é que define quais são as molduras da criação que nós conhecemos. Deus criou o mundo basicamente por um propósito que é expresso do começo da Bíblia até o fim. Eu vou te dar 2 lugares onde ele é declarado, mas ele volta como temática principal de tudo que Deus está fazendo. Deus disse desde o começo: criarei para mim um povo, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha lá em Hebreus 8:10, isso é claro no Novo Testamento, quando a gente vê o cumprimento, eis agora. Olha no Apocalipse, eis agora a habitação de Deus com o seu povo, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Jeremias 31:33, ele faz essa promessa para Israel. Mas na verdade nós cremos que isso daí é de antes da fundação do mundo. É parte de um pacto que Deus fez com ele mesmo, de criar para si um povo de propriedade exclusiva que seria objeto da graça dele. Esse plano de Deus estabelece uma moldura. O plano de Deus estabelece uma moldura que é composta de 3 perspectivas complementares que estabelecem as linhas dentro das quais nós temos que entender o mundo que nós experimentamos, o mundo criado. A primeira dessas linhas é a criação. Junto com ela, num formato de triângulo, como a ilustração aí mostra, é a queda. E ali embaixo, como sustentação e, de certa forma, o objetivo final, está a redenção. O processo no qual Deus diz: farei para mim um povo, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, é um processo no qual ele cria um povo, esse povo decai em pecado e ainda assim Deus os redime e os transforma em algo maior do que eles eram antes. A história da redenção é essa: criação, queda e redenção. E isso estabelece a moldura para toda a nossa experiência humana. Tanto no sentido de que essa é a grande moldura, tudo o que acontece, a epopeia humana ocorre dentro dos limites da criação, queda e redenção, quanto também cada pedaço, cada microcosmo da nossa experiência tem aspectos que são relacionados à própria criação, tem aspectos que são consequências da queda, as rachaduras que estão em tudo, e tem os aspectos redentivos, que é a luz da graça que penetra. Vamos levar isso um pouco mais à frente. Ver o mundo como Deus vê, à luz da criação, queda e redenção, estabelece que a relação de Deus com a sua criação vai ter que ser vista, quando ela é vista pelos 3 aspectos da realidade, criação, queda e redenção, então ela vai ser caracterizada por uma outra tríade de aspectos relacionais. Como é que Deus se relaciona com essa criação? Então as grandes linhas da moldura, criação, queda e redenção, consequentemente trazem também 3 aspectos do relacionamento de Deus com a sua criação, e, em última instância, com o homem, que é o objetivo final dele lá: criarei para mim um povo. O primeiro deles é o aspecto de controle. Deus manifesta sua relação pactual com o que ele criou, em primeiro lugar, pelo fato de que ele tem controle absoluto, ele tem poder. O senhorio de Jesus Cristo, o senhorio de Deus sobre todos os aspectos da vida, é manifesto como o controle que ele tem sobre todos os aspectos da criação. Poder, controle. Mas é mais que isso. Ele é rei. E nesse sentido, ele se relaciona com a sua criação, não só com o poder que permite o controle, mas com a justa autoridade
o direito real que ele tem. O senhorio dele se manifesta não só como controle, poder, porque ele não é um déspota, se manifesta como o fato que de direito ele é o rei. De direito o senhorio de Deus é manifesto na autoridade que ele possui sobre todos os aspectos da criação. Controle e autoridade. Mas controle e autoridade são inerentes à forma como ele se relaciona com tudo. Mas há um terceiro ponto que é consequência, e é o que faz com que criação, queda e redenção sejam ali os três paradigmas para a gente. É o fato de que Deus se relaciona com a sua criação. Ele não só controla e tem autoridade sobre tudo, mas ele escolheu se relacionar pactualmente. O senhorio de Deus, o senhorio do Rei Jesus, é manifesto na presença pactual que ele tem na criação. Controle, autoridade e presença. Deus manifesta claramente isso em relação. Então vamos lá, são duas tríades que vão trabalhar juntas. Tá? Em termos gerais, as molduras da epopeia que nós vivemos como seres humanos são a criação, queda e redenção. E Deus manifesta três aspectos no seu controle, na sua autoridade e na sua presença conosco, que são ligados àquilo que Calvino identificava como os três ofícios de Jesus Cristo: profeta, sacerdote e rei. Tá? O rei tem a autoridade, o sacerdote manifesta a presença e o profeta tem o controle, porque sabe tudo e encaminha todas as coisas. Para que eu veja o mundo como Deus vê, controle, autoridade e presença vão ter de estar completamente como se fosse uma lente que se combina com a visão de criação, queda e redenção, e uma lente que é colocada nos meus olhos. Eu acho que na próxima ilustração dá para ver isso daí. E eu sei que esses olhos são realmente lindos, sou encantado por esses olhos desde que casei com a moça que é dona deles. Mas quando eu olho para a realidade de olhos bem abertos, entendendo a realidade por esse prisma, então eu vou vê-la como ela realmente é. E o que eu descubro quando eu olho para o mundo assim é que há beleza em todos os lugares. Aliás, não é à toa. Jesus Cristo dizendo: são os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Não é que beleza está nos olhos de quem vê. É que olhos bem abertos me permitem olhar para o mundo e entender a beleza da graça. Mesmo enquanto eu identifico a feiura do pecado e da rebeldia, do homem e das consequências que isso tem na criação, e mesmo quando eu lembro que no ato da criação as coisas tinham sido feitas perfeitas e foram quebradas depois. Na graça eu tenho a esperança de que elas estão sendo transformadas, de que Deus está criando para si um povo. Em 1 Crônicas 16, 29, nós vemos um outro ponto que eu quero adicionar. Nós vemos que a beleza é intrínseca porque Deus é um Deus belo. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Esse é o Deus da graça. É um Deus que é belo porque a santidade dele é bela. A santidade dele não é asceticismo, a ausência de coisas, de conteúdo, como o branco é a ausência de pigmentação. Não, na verdade, a santidade de Deus é bela porque ela é uma realidade mais profunda. E isso significa que quando eu olho para o mundo, eu deveria perceber, eu quero ver a beleza intrínseca, a beleza escondida em tudo, eu estou olhando pelos olhos de Deus, eu vejo que o plano de Deus é um plano belo. Não só o caráter dele é belo, mas a forma como ele demonstra e nos ensina a conhecer o seu controle, a sua autoridade e presença, é uma forma pactual. É uma forma relacional no qual ele está plasmando em nós uma visão parecida com aquela que ele, desde antes da fundação do mundo, teve quando decidiu que criaria para si um povo de propriedade exclusiva e que esse seria um povo que ele amaria num amor tão profundo, que é um amor de entrega. Estava lá, no pacto intratrinitariano,
não só o intento de criar, mas o intento de redimir. Bom, de certa forma, a entender e achar essa beleza, que é derivativa de todos os objetos da graça, que é a criação humana, é uma questão de conhecer o próprio Deus. E quando falamos do conhecimento de Deus, às vezes a nossa ênfase é no aspecto descritivo teórico. E esse é um aspecto importante. Acontece que conhecer Deus de verdade é conhecê-lo, conhecer e experimentar o controle, a autoridade e a presença dele de uma forma múltipla, não apenas na descrição, mas também na própria experiência dessa beleza da graça. Aqueles que gostariam de esvaziar o significado das coisas, e a gente não percebe isso, aqueles que gostariam de dizer que tudo que é racional é uma mera axiomatização, é redutível à matemática e lógica, e que só isso é conhecimento firme, mas também aqueles que querem abraçar um pluralismo que diz que não existe conhecimento objetivo nenhum, perdem de vista algo que às vezes a discussão estética, a discussão sobre beleza, pode nos ajudar, especialmente para quem trabalha na área da educação. Lembrar a beleza da graça pode auxiliar. Olha o que Jean Dubuffet fala sobre a ideia da nova arte que ele gostaria de criar. Lembra que eu falei da importância da moral para estabelecer os limites, tudo? O que ele fala aqui, ele diz assim: o que é verdade quanto à arte também é verdade sobre as muitas outras virtudes que esvanecem quando o seu nome é identificado. É bem provável que a pintura, um retângulo pendurado com um prego em uma parede, se tornará em um objeto ridículo e antiquado. Um fruto passado que caiu da árvore da cultura e doravante é considerado como uma relíquia. Ele está prevendo o que outros chamariam do fim das artes plásticas. Mas lembra que ele começou falando o que se pode dizer a respeito da arte também é verdade quanto a outras coisas, né? Valores, quanto a outros valores. Ele diz, talvez a arte deixará de ser considerada, concebida e percebida quando a mente deixar de projetar a arte como um conceito a ser observado e a arte for integrada de tal maneira que o pensamento, ao invés de contemplá-la, vai estar dentro dela. Ele está errado porque ele está prevendo isso como um momento de cessação da arte como uma realidade externa às pessoas, e ele está fazendo isso por motivações pós-modernas. Mas ele não está enganado no fato de que ele faz uma diferenciação entre observá-la como algo externo e habitar dentro delas. O bacana de perceber a beleza da graça de Deus é que nós habitamos dentro dela. Ela é parte da nossa experiência. Ela pode ser observada, eu posso dar um passo atrás e olhar para ela como um objeto de apreciação, de admiração e tudo, porque eu entendo que ela tem moldura, ela tem contexto de significado, mas eu entendo que esse próprio contexto de significado é um no qual eu também estou inserido, então eu faço parte do plano maravilhoso de um Deus maravilhoso e belo. E aí eu aprendo a olhar para o mundo com os olhos dele, e o que eu vou descobrir? Por trás da feiura, quando eu olhar e ver as rachaduras que estão em todas as coisas, eu vou descobrir que a luz da graça penetra. E que as forças da escuridão não conseguem prevalecer contra a luz da maravilhosa graça de Deus. Vamos passar para o segundo passo. Ela não é só uma beleza a ser observada, mas é uma beleza a ser abraçada. Eu já comecei a entrar nisso quando falei agora quando levantei agora o último ponto. Vamos pensar sobre o que é experimentar a graça nas várias facetas da vida, tá? Experimentar essa beleza, a beleza da graça nas várias facetas da vida, e não só olhar para ela e entender, não só contemplar a beleza da maravilha de Deus, mas entender que nós vivemos dentro da beleza da graça de Deus. Todos os eleitos vivem positivamente dentro da maravilha e da beleza da graça de Deus. Aqueles que não fazem parte do povo de Deus também, ainda que muitas vezes se recusando a reconhecer, ainda que como penetras numa festa que não lhes pertence, pela graça comum de Deus, eles experimentam os aspectos de beleza e de verdade, os momentos de beleza e de verdade no mundo que Deus criou.
Tá? Lembra a frase com a qual eu comecei do Leonard Cohen? Toquem os sinos que ainda podem ser tocados. Esqueça seus sacrifícios perfeitos. Há uma rachadura em todas as coisas, mas é por ela que a luz penetra. Eu quero entrar um pouquinho nessa questão aí. Mas antes, deixa eu ler para vocês o que 2 Coríntios 5 diz a respeito de quem nós somos. Tá? Eu vou precisar desse gancho para dizer. Diz a 2 Coríntios 5, versos 16 a 21. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Estou aprendendo a olhar com os olhos de Deus, conhecer a Cristo como Ele quer ser conhecido. E assim que alguém está se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É o mesmo vocabulário do Apocalipse de João, quando diz, eis que faço todas as coisas novas. Para nós que estamos em Cristo, já experimentamos as primícias de sermos novas criaturas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa reconciliação com o mundo nos foi confiada, e aí entra a frase ápice aqui. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E nesse sentido, o nosso trabalho não é apenas olhar e entender, contemplar a beleza da santidade de Deus e a beleza que permeia todas as coisas como consequência, porque a autoridade, o controle e a presença dele são permanentes, mas é mais que isso, é entender que nós nos tornamos partícipes desse processo de reconciliação. Estamos como embaixadores convidando o mundo a se reconciliar com Deus, incluindo essa reconciliação, vamos chamar de reconciliação estética. Agora, tem alguns pontinhos que eu quero levantar bem rapidinho, que essa visão deve incluir. Em primeiro lugar, de novo, Leonard Cohen, por acidente ou por intenção, não sei, colocou uma frase muito bem colocada ali naquela canção, naquele poema que eu citei no começo. Ele diz, esqueça os seus sacrifícios perfeitos. Eu quero contrastar em primeiro lugar o fato de que para que eu possa ver a beleza de Deus no mundo como ele é hoje, eu preciso entender que os sacrifícios que eu posso oferecer são imperfeitos. Nenhum de nós é capaz de oferecer sacrifícios perfeitos. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram imperfeitos. Os sacrifícios que alguém possa hoje achar que vai fazer são imperfeitos. A nossa beleza é imperfeita, até os nossos sacrifícios de louvor são imperfeitos. Mas há um sacrifício perfeito. O Senhor Jesus Cristo ofereceu um sacrifício perfeito, e esse sacrifício perfeito é um game changer, um transformador de jogo. Ele muda tudo. Dentro desse sacrifício perfeito de Cristo, todas as coisas são redefinidas. Mas é interessante que muitas vezes, mesmo tendo achado Cristo, como Paulo diz em uma de suas epístolas, nós abraçamos a ideia de que nós precisamos oferecer sacrifícios nossos, de obediência, de autopenitência. Nós caímos no legalismo de achar que esses nossos sacrifícios, de uma forma ou outra, são meritórios diante de Deus, trazem algum aumento de beleza. Mas não é necessário, e eles só geram angústia e ansiedade. Então, o primeiro contraste que eu quero fazer entre os sacrifícios imperfeitos, que são todos os que nós podemos oferecer, e o nosso senso imperfeito de beleza, e o sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo, que cheio de graça manifesta a plenitude da beleza de Deus. Isso se um contraste que são danificados. E vê feiura, não só ele experimenta feiura, mas ele vê feiura. Ele não tem esperança. Mas eu quero contrastar os corações partidos não com corações
que alcançaram a vitória própria, mas que foram refeitos pela própria obra de Deus. Corações refeitos, vis-a-vis, em contraste com os corações partidos. Que o contraste entre feiura e beleza é o contraste entre relacionamentos quebrados e relacionamentos que foram refeitos. E o convite que Deus nos faz para sermos embaixadores da reconciliação divina é ajudar a anunciar a um mundo de relacionamentos quebrados a possibilidade de relacionamentos refeitos dentro da graça de Deus. A diferença entre um coração partido, entre um sacrifício imperfeito, entre relacionamentos quebrados e entre a antítese no relacionamento com Deus refeito, no coração refeito diante de Deus, de todas essas coisas, é a antítese da que, tentando escapar do seu auto-engano, o máximo que consegue alcançar é se ver desnudo diante do espelho. E muitas vezes, na tentativa de expressar beleza, nós chegamos a achar belas aquelas coisas cujo realismo é profundo porque percebem as rachaduras que existem no mundo em que vivemos hoje, até na própria criação. Mas o máximo que alguém consegue sem conhecer a graça de Deus é se colocar nu ou desnudo, quase nu, na frente de um espelho. O que Deus oferece é diferente. Não é apenas o desnude da nossa imperfeição. Ele oferece e ele plasma a imagem de Cristo no espelho, de modo que ao invés, em contraste com ver a minha própria nudez no espelho, eu não me torno cego para ela, eu não vejo ilusão, eu não entro tendo a olhar no espelho e ver a imagem de Cristo sendo formada em mim. Paulatinamente tendo essa imagem de Cristo. Beleza. Também descreve um momento em sua vida, ele diz assim: eu caminhava na calçada e eu via pessoas de todo tipo. E havia ali no meu caminho uma pequena galeria, propriedade de um idoso gentil. E eu resolvi parar ali. Passei horas simplesmente observando, minha imaginação cativada pelas expressões de tinta nas telas e as visões incomuns das coisas. Bem, eu estou aprendendo o que é saber. Saber que vai além da leitura de livros sobre as coisas. Pois ele, aí ele está se referindo a Jesus, você vai perceber, pois ele é muito mais do que alguém lá em cima sob as asas dos anjos. Acordem então, meus sentidos adormecidos, pois Cristo se manifesta em 10.000 lugares. Pois por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Eu quero falar, e o tempo não permite para esticar em outros caminhos, mas eu quero falar por último a respeito de um aspecto que eu vou chamar de beleza revelada. Então o primeiro é perceber a beleza, o segundo é entender como que essa beleza é ativada por Deus em nossa vida, mas eu quero falar brevemente sobre a beleza revelada. E eu vou fazer isso descrevendo o processo transformador que acontece pela beleza da graça, o fato de que esse aspecto estético não deve ser ignorado, o fato de que assim como existe pecado epistêmico, pensar errado é pecado, assim também existe o pecado no campo dos valores estéticos, ou seja, amar a feiura e não a beleza. É um problema sério, porque Deus criou um mundo onde existe beleza, e emoldurado corretamente eu aprendo a ver a beleza da graça perpassando todos os lugares e todas as coisas. Muitas vezes escondida debaixo de um filme enfeiante e enfeiador. Como se fosse um filtro de feiura. Mas olhar com os olhos da graça é identificar a beleza da graça em todos os lugares. Essa beleza revelada para mim, ela é especialmente óbvia numa passagem que é a única passagem da Bíblia que eu conheço
ou melhor, a única passagem do Novo Testamento que eu conheço, no qual o termo específico, lindo, muito bonito, é usado. E é interessante porque no Novo Testamento você acha expressões, por exemplo, não havia beleza alguma em Jesus, mas Jesus só uma vez achou que alguma coisa era linda e chamou de linda. E infelizmente as nossas traduções perdem um pouco isso. O termo, inclusive, que é usado ali por Jesus para lindo, que os evangelistas trazem e gravam ali no grego, a palavra grega que eles escolheram é a mesma que filósofos usavam quando discutiam valores estéticos com o conceito de que existe uma beleza maior, uma beleza sublime. E está lá em Mateus 26:10. E é uma pena que muitas das nossas traduções perdem. Então eu vou ler esse pequeno versículo fazendo a correção que eu creio ser adequada para o que Jesus está dizendo. O contexto é o contexto no qual uma mulher vem, quebra um vaso de alabastro cheio de perfume caro, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, seus cabelos e aquele perfume caríssimo. Ao que um dos discípulos diz, mas isso é um absurdo, isso é muito caro, esse dinheiro podia ser usado para dar para os pobres, para fazer outras coisas. E Jesus então diz, por que vocês estão molestando essa mulher? Ela fez uma coisa linda para comigo. Uma coisa linda. É isso. Nós lemos a ideia clara em Romanos 8 de que a própria criação anseia pela nossa revelação como os filhos de Deus. Lá onde fala que a natureza geme aguardando, que nós gememos e sofremos no presente tempo, mas temos a esperança e que o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis, logo no comecinho ele começa dizendo a criação anseia a revelação dos filhos de Deus. Porque essa revelação traz significado e traz beleza para toda a criação. Foi feita por Deus, maravilhosa. Mas é interessante que nos evangelhos, em Mateus 20, e particularmente em Mateus 26, na narrativa daquela mulher que fez o que equivaleria, na nossa conceituação moderna, a uma obra de arte performática. Ela inclui, todos os sentidos estavam envolvidos, perfume, tem o olfativo ali, as lágrimas e o cabelo, tem o drama de lavar com os cabelos os pés de Jesus. E Jesus disse que ela estava ungindo e preparando-o para o ato maior de suprema beleza, o ato cabal, quando ele entrega a vida por nós. E o que Jesus disse quando os discípulos começaram a incomodar? Ei, por que vocês estão molestando essa mulher? Ela fez uma coisa linda para comigo. O que ela fez é belo, é tocante. Manifesta essa beleza, a beleza da graça de Deus. Beleza está em todos os lugares. Com os olhos bem abertos, olhando para o mundo, nas categorias que Deus oferece, moldurado como Ele nos ensina na palavra dEle. Nós somos capazes de perceber que a beleza de Deus é cativante, é comovente e fala aos nossos corações. Assim como a beleza dos nossos axiomas, dos nossos raciocínios, assim como é lindo quando eu compreendo o ser divino e entendo e junto texto com texto e comparo texto com texto nas escrituras e aprendo a entender como Deus se relaciona e criar terminologias corretas para expressar isso. Da mesma maneira, quando eu contemplo a beleza da graça de Deus permeando as coisas e aprendo a ver com os olhos dele, nesse momento, eu me torno mais rico. O mundo tem se tornado cada vez mais surdo e fechado para a anunciação do Evangelho. E isso significa que tem se tornado um mundo cada vez mais feio também. E eu creio que se nós cristãos queremos dar um testemunho fiel e verdadeiro, e eu não estou nem discutindo a questão da efetividade, se queremos dar um testemunho fiel e verdadeiro, digno do Deus maravilhoso que temos,
A beleza da graça de Deus é uma preocupação que deve estar nos nossos corações e na nossa prática. O evangelho belo não pode ser expressado de uma forma que o empobrece e que o enfeia. O evangelho nos oferece a moldura correta, onde o desvendar da beleza da graça de Deus em todos os cantos é um ótimo caminho para oferecer para aqueles que pertencem ao Senhor e talvez ainda não saibam disso, para aqueles que são eleitos e não se reconhecem como eleitos, para aqueles que ainda vivem como se fossem órfãos, quando eles já são parte do projeto divino de criar para si um povo de propriedade exclusiva. Talvez eles escutem quando a nossa voz tiver a mesma beleza que tem a voz do nosso Deus, quando nossos olhos olharem para o mundo e verem a beleza intrínseca em tudo que ele criou. Calvino diz algo muito curioso e muito interessante, eu quero fechar com isso. Ele diz que, isso está lá nas Institutas, livro 3, capítulo 10, parágrafo 2, é bem importante. Ele diz assim: porventura, o Senhor terá dado às flores tão grande formosura, beleza, né? Que surge espontaneamente aos olhos, tão grande suavidade de olor, que naturalmente se infiltrasse ao olfato, e será lícito que aqueles sejam afetados pela beleza, ou este pelo encanto do aroma? Presta bem atenção na pergunta que ele faz. Ora, porventura, Deus não terá assim distinguido as cores, que a umas fizesse mais aprazível que a outras? Ou porventura Deus não terá atribuído ao ouro e à prata, ao marfim e ao mármore, um fascínio, mercê do qual se tornassem preciosos acima de outros? Quer metais, quer pedras? Em suma, eis aqui, porventura Deus não nos terá feito muitas coisas dignas de apreço à parte do seu uso ordinário? Coisas que têm valor, porque manifestam a beleza da graça de Deus. Que Deus te abençoe. O melhor curso de formação em educação clássica do mundo chegou ao Brasil. Um curso completo, contendo mais de 100 horas de duração, ao longo de 12 meses, com o propósito de treinar pais e educadores para oferecer a melhor educação às nossas crianças. As aulas são ministradas por professores com mestrado, doutorado e décadas de experiência em educação cristã clássica. Venha para a Academia Trinitas e faça sua matrícula. Olá, aqui é a Gaba, é um prazer enorme estar aqui com vocês, participando dessa conferência, deslumbrando-se com a glória de Deus. Eu espero que você que está participando até aqui tenha sido impactado pelas mensagens, pela palavra, e eu quero aqui trazer uma singela contribuição, sobre a nossa experiência com a escolha pela educação clássica, que nós também vemos como um instrumento da graça de Deus na educação dos nossos filhos. Eu sou Gaba Costa, como eu disse, casada com Flávio e mãe da Ana Clara, de 15 anos. Nós, há 5 anos, optamos pela educação domiciliar, que é o conhecido homeschooling,
E há exatos 5 anos também nós nos vimos diante de uma decisão, né? Que caminho tomar? Quando você opta pela educação domiciliar, você imediatamente tem que tomar uma segunda decisão. O que eu faço? Eu vou reproduzir a escola em casa ou vou seguir por uma metodologia? E eu, como educadora, eu sou formada sempre na área de educação, eu fiz letras na graduação, português e hebraico, depois eu fiz várias pós também na área de linguística aplicada e de literatura, depois fiz mestrado em literatura, cultura e contemporaneidade e depois doutorado em educação, então sempre na área de educação, mas com aquela sede, né, de solucionar, aquela sede que todo professor tem, né, de salvar o mundo, de encontrar uma solução, de salvar a escola também. Bom, e as inquietações eram enormes e a gente sabe que quando nasce uma mãe, nasce uma pedagoga, nasce uma médica, nasce uma psicóloga, e eu vi ali na minha filha, né, eu vi o espelho na minha filha, ela reproduzindo todas as mesmas inquietações que eu tinha ainda na minha adolescência, né? Que é a forma como nós aprendemos. Eu me questionava na adolescência. Na adolescência, eu ia para a biblioteca da minha escola, ficava ali na biblioteca da escola, buscando livros de pedagogia, não eram muitos, mas estudando método. Eu queria conhecer os métodos e ver se tinha uma expressão, se tinha um respaldo naquilo que nos ensinavam, né, com a forma como nós aprendíamos. Eu queria, na verdade, descobrir qual é a forma, como que a gente aprende, né? Mas era um conhecimento muito limitado. Primeiro que nós não tínhamos a internet à disposição, né? Era tudo ali no livro mesmo, pesquisando. E segundo, que eu era muito jovem, não tinha maturidade nem para pensar na parte de neurociências, de sinapses, nada disso. Eu só queria achar um método, uma forma, analisar se realmente a forma como a escola ensinava era a melhor forma, mais produtiva de aprendizagem. Essas eram as minhas inquietações como adolescente. E vi muito cedo, muito antes, né, de mim, porque isso só surgiu na minha adolescência, mas na primeira infância da minha filha, essas inquietações já faziam parte da vida dela. E aquilo, lógico, me deixou muito assim atribulada. Eu falei, meu Deus, ela vai reproduzir tudo aquilo que eu passei, ela está reproduzindo e vai prosseguir nesse caminho, né? Que ainda é um longo caminho, ela só tinha 5, 7 anos, é um longo caminho ainda para se andar aí na escola. E aquilo foi batendo uma aflição, foi quando nós decidimos, eu e meu marido, decidimos em família de prosseguir a educação domiciliar, no homeschooling. Mas não sabíamos que método, né, seguir, que método adotar. E nesse período teve a GEC, que foi a Conferência Global de Educação Domiciliar, realizada no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro e uma amiga minha, querida amiga, me convidou. Falou assim, não, vem, tem tudo a ver com você, você vai gostar. E eu fui, me inscrevi e absorvi todo aquele conteúdo, né? Foram 3 ou 4 dias de conteúdo. E eu me inscrevi de uma forma assim muito aleatória, porque foi o que eu achei mais diferente, educação clássica. Todas as oficinas de educação clássica eu me inscrevi. Falei, vou ver, eu quero ver algo novo, não quero reproduzir a escola em casa, tudo que eu aprendi é o que eu não quero aplicar. Então vou ver algo novo, algo que eu nunca ouvi falar nesse tempo todo de educação. E eu me inscrevi naquelas oficinas de educação clássica. Ao final de cada palestra, eu só conseguia chorar. Muito impactada com as palestras, porque
eu vi que verdadeiramente aqueles pais que estavam ministrando, né, compartilhando conosco, foi lá inclusive que eu conheci o currículo que hoje eu adoto com a minha filha, que é o Classic Conversations. Eu vi que aqueles pais, eles não estavam preocupados em dar um futuro, em que o filho entrasse na melhor universidade, que ele recebesse os melhores conteúdos, que eles se tornassem grandes eruditos. Não, mas a preocupação era na formação do caráter, nas virtudes, né, em ter uma formação verdadeiramente cristã. E os pais ali como modelos, como Cristo na educação dos seus filhos. Por isso que toda pessoa, todo cristão que verdadeiramente aplica a educação cristã, ele está aplicando uma educação clássica, né? Eu fiz um caminho enorme, eu poderia ter descoberto a educação clássica simplesmente pela Bíblia. Mas eu fiz um caminho enorme, porque eu já estava inserida na academia para descobrir a educação clássica, né? Foi por meio da academia também que eu descobri, que eu fui sondando e pesquisando, até chegar a uma conferência em que tudo aquilo ficasse muito claro diante de mim. Nossa, tudo aquilo que eu estudei, aquela volta enorme que eu dei, estava aqui, simplesmente na Bíblia, né, na forma como se apresenta a Bíblia. A educação clássica, ela se baseia no trivium e quadrivium, né, mas nós, antes do ensino superior, nós tratamos o trivium, que são as 3 artes liberais da linguagem: a gramática, a lógica e a retórica. E a gramática, ela corresponde àquela fase que a criança ou o adulto também apreende todas as informações, todos os conceitos e definições básicas daquele assunto. A lógica, você já tem todas aquelas informações, todos os fundamentos, você já começa a conectar com outros conhecimentos, né? Você já começa a fazer novas relações com o seu repertório, com o mundo ao seu redor. E na retórica, que é a expressão máxima do conhecimento, você já tem uma opinião sobre as coisas, você já está mais amadurecido, você já tem uma identidade para mostrar ao mundo. Essa é a fase que nós todos passamos em qualquer conhecimento, em qualquer assunto que nós venhamos a nos debruçar, né? Nós passamos por essas 3 fases. E o que eu vi ali na educação clássica é que ela respondia àquela minha sede de entender como nós aprendemos, porque ela traz sequencialmente as etapas do aprendizado em qualquer idade. Não importa se você é uma criança ou se você é um adulto, independente da idade. No momento que você se expõe a algo novo, você vai passar por essas 3 fases. E ali matou toda a minha sede, né, que eu tinha de conhecimento com relação a isso. Eu falei, meu Deus, é algo tão simples, é tão óbvio, tão evidente, e a gente fica na pedagogia moderna, na educação moderna, reinventando essa roda, né? E descaracterizando também esse processo de ensino. A gente vê que descobrir a origem das coisas é algo que está intrínseco ao ser humano, é muito inerente ao ser humano. Nós estamos sempre nos questionando acerca da origem. Contudo, gente, havia 2 questões que eu ficava refletindo com relação à educação clássica. Veja bem, eu estou saindo de uma educação moderna, né, e me deparando com uma educação clássica, que na verdade, não quer dizer que seja arcaica, né? Eu não quero contrapor dessa forma, educação moderna e educação clássica, porque a educação clássica é totalmente atual. Mas eu me deparava com 2 questões, que era da memorização, que era uma crítica que eu tinha muito, muito forte na educação moderna, né? Eu era totalmente contra a memorização, concordando com a educação moderna. E com relação à dialética,
na educação moderna não há diálogo, né? A escola ela vem com as respostas totalmente prontas, não permite o diálogo. E nesse ponto eu era a favor da educação clássica. Eu fiquei fascinada. Então eu ainda saí dali, daquele congresso, de toda aquela exposição, questionando isso. Nossa, a educação clássica é tão perfeita, mas peca a memorização, né? Poderia ser diferente. Mas a minha crítica à memorização vinha muito da minha experiência, né? De eu como aluna e depois como professora ver que toda aquela geração, como a minha e a que eu estava também tendo a oportunidade de dar aula, eles descartavam o conhecimento, eles só queriam memorizar, entre aspas, decorar, né, e depois descartar aquele conhecimento após os exames. Já com relação à dialética, eu não tinha a mesma crítica, porque eu havia acabado de defender a minha dissertação de mestrado e eu fui atravessada por esse conhecimento da necessidade da dialética para a formação de leitores, né? O meu estudo todo se deu da seguinte forma: eu entrei para a universidade, para o mestrado, para defender uma tese de que essa geração digital é uma geração que não forma leitores, que eles não leem, e me deparei com uma geração que lia muito. Uma geração que lia muito e escrevia muito, mas eles não liam os livros obrigatórios da escola, eles liam outras trilogias ficcionais, fantásticas, séries fantásticas. Então eu comecei a investigar esse tipo de literatura. Esse tipo de literatura, pelos teóricos da recepção, Wolfgang Isa e Mikhail Bakhtin, eles defendem que são literaturas lacunares. O que significa isso, literatura lacunar? É uma literatura que permite o diálogo, né, do autor com o leitor. E ali nasce o leitor. O leitor nasce verdadeiramente quando ele se encontra com uma literatura dessa que permite com que ele se insira, porque não é uma literatura totalmente fechada, que dá as respostas, mas que ele consegue desvendar e fazer parte daquela história, né? Então é um universo fascinante. Então a dialética para mim estava resolvida. Eu falei, nossa, eu me encantei pela educação clássica exatamente por essa oportunidade de diálogo, né, dos alunos. E não somente dos alunos, né? Isso foi com relação à dialética que nós já percebemos imediatamente na educação clássica com a minha filha. Ela utilizando esses recursos, essas ferramentas perdidas da educação clássica e praticando, colocando em prática, identificando as falácias nos discursos, refutando dentro de uma cosmovisão cristã, nós vimos a eficácia. Então minha atenção se voltou novamente para a memorização, né? E aí eu não mais busquei nos livros clássicos, mas eu fui buscar na palavra de Deus, aquele versículo emblemático que todo pai educador cristão utiliza e reconhece o valor desse versículo, né? Deuteronômio 6, de 6 a 8, que fala: e estas palavras que hoje te ordeno inculcarás aos seus filhos, assentado à mesa, andando pelo caminho, ao deitar, ao se levantar. Isso é memorização. A memorização, ela tem essa função, esse poder de resgatar o momento originário, né? Contrapõe-se essa noção que nós temos de tempo, que é tão fugaz, o tempo que fica no passado, o tempo que se escoa, o tempo que se perde. É exatamente o contrário. A memória, ela traz o passado e liga ao presente. É como se trouxesse a nossa identidade, o que nos identifica como indivíduos, como coletivo, é o que nos permite também perceber a sequência do entendimento de uma linha escrita, né, uma sequência coerente. Então ela permite o aprendizado. As etapas do aprendizado, as etapas do que aprendemos, do próprio trívio na educação clássica, ela tem uma sequência, ela tem uma coerência, e isso também se deve à memória, à memorização, né? A memorização e a memória também nos traz a glória de Deus,
nos traz a presença de Deus, nos traz os heróis da fé, né, que são os nossos modelos, os nossos exemplos de fé. Isso tudo é a memória, nos identificando, ela está no nosso corpo, ela está em tudo que pensamos, em tudo que defendemos, tudo isso nós devemos à memória. E o quanto a educação moderna está se desidentificando, se apartando disso, que é a nossa essência, né, como ser humano. É a possibilidade de nos tornarmos mais humanos. A busca da humanidade, ela nos leva a compreender o nosso chamado, a compreender nós mesmos para entender quem somos, né? E para articular aquilo que acreditamos e por que acreditamos. Aristóteles sempre falava que ele julgava ser inadmissível o homem se envergonhar de sua inabilidade para defender-se fisicamente e não se envergonhar da inabilidade para defender-se com o discurso e com a razão. 1 Pedro 3,15 diz o seguinte, que nós devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, né? Essa é uma ordem expressa por Pedro para cristãos ali do primeiro século, né, da Ásia, mas também para nós nos dias de hoje. Nós devemos estar prontos para responder pela nossa fé. Esse é um dos objetivos e o principal objetivo da educação clássica cristã e o motivo de estarmos empenhados, dedicados a essa causa, investir o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos esforços, e que Deus nos abençoe nessa jornada de educar os filhos para a glória de Deus. Amém. Muito obrigada.